O livro é Gênesis, o capítulo é o 25, o verso é o de número 30. Gênesis 25, verso de número 30. Vamos ler o 29, o 30, o 31, o 32, 33 e 34. E Jacó prepara um cozido quando veio Esaú do campo. Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 25 de Gênesis, lemos do 29 ao verso 34. Se atente aqui aos detalhes que são de grande importância. Jacó preparar um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Olha como estava Esaú. Esaú estava cansado, e Jacó estava preparando o cozido quando veio Esaú. E estando ele cansado, ele teve a necessidade de se alimentar, de modo que vendeu a sua primogenitura para comer do guisado que Jacó havia feito. Perceba, nesse momento que ele está cansado, Jacó está preparando um cozido onde ele vai conseguir comprar a primogenitura de Esaú. Sempre que você estiver cansado, vão aparecer tentações para tentar tirar de você aquilo que é importante. Tentação. Sempre que você estiver cansado, sempre que você estiver sem força, sempre que você estiver indisposto, vai aparecer isso, uma tentação com a intenção de roubar a sua primogenitura. O que é importante aqui é a primogenitura. O que vale aqui é a primogenitura. Mas Esaú não está valorizando a primogenitura. E por estar cansado e com muita fome, ele se sente tentado, a ponto de vender a sua primogenitura e entregar a sua herança para Jacó. O diabo sempre vai vir se aproximar diante de você no momento que você estiver cansado. O teu inimigo vai se aproximar diante de você no momento que você estiver fraco. O diabo não vai vir te tentar quando você está forte, quando você está com estrutura. Ele vai vir te tentar nesse momento, quando você estiver cansado. E a proposta dele
vai ser mediante aquilo que você quer no momento. Ele te oferece um momento para roubar da sua vida o propósito. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Foi no período que Esaú estava cansado que ele foi tentado pelo guisado que ele viu o seu irmão realizar. O cansaço dele aumentou a vontade de se alimentar, aumentou a vontade de absorver, de se alimentar daquilo que poderia destruir o seu propósito. O problema não era só ele comer do guisado. O problema é ele trocar a primogenitura por causa de um prato de alimento. Ele vende. Jacó preparava o cozido quando veio Esaú do campo e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, de comer desse guisado vermelho. Se atente aqui ao detalhe, desse guisado vermelho. Ele não só é tentado, como ele está consumindo a tentação. Ele é influenciado pela vontade, de modo que ele continua olhando para aquilo que dá vontade de pecar. E ele percebe tanto que está fixo, desejando, que ele caracteriza o guisado como vermelho. O olhar está levando ele ao pecado. Muitas das vezes você precisa ter cuidado com aquilo que você olha. Da mesma forma como Esaú estava vendo o guisado vermelho e as cores do guisado, como a característica do guisado, estavam chamando a atenção de Esaú. Cuidado com aquilo que você tem olhado, porque o diabo ele vai criar circunstâncias nos seus olhares para te levar ao pecado. Ele vai colocar situações, ele vai apresentar circunstâncias para tentar te levar à queda. Como Esaú, que quando ele estava cansado, apareceu uma oportunidade de quebrar o propósito sobre a vida dele. Ele continua olhando para o guisado e diz: porque estou cansado. Por isso chamou Edom, que Edom também significa vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. A proposta é vender aquilo que na verdade não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Porque o que seria a primogenitura? A primogenitura é a bênção dobrada que o filho mais velho recebia dos pais. É a bênção da primogenitura. Ele recebia a herança dobrada dos pais e também recebia uma palavra profética maior liberada pelos pais. Jacó quer isso, que é a bênção dele, que é a herança dele. E o problema é que ele vai desprezar a primogenitura. Olha o que o diabo está oferecendo. O diabo está oferecendo um momento, na hora que ele está cansado. É uma tentação. Ele cai nessa tentação porque ele continua olhando e ele percebe que o olhar daquilo que ele deseja é vermelho. Isso faz ele desejar cada vez mais e ter a necessidade de consumir aquele alimento. E agora Jacó faz a proposta: vende-me a tua primogenitura. Ele vai colocar preço naquilo que não tem preço. Ele vai se render por causa de um momento. Às vezes o diabo só quer um momento na sua vida para roubar aquilo que é mais importante de você. O diabo só quer um momento para destruir a tua primogenitura. O diabo só quer um momento para destruir a sua eternidade. O diabo só quer um momento para destruir a sua salvação. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e Esaú o cozido de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Sempre que você consome o pecado,
você vai comer, você vai beber, vai se levantar e vai sair. Por quê? Porque acaba. Não dura para sempre. A primogenitura era o propósito. A primogenitura era a herança. Mas o alimento só durou aquela circunstância. Só durou aquele período. Só durou aquele momento. Quando nós valorizamos mais o momento, nós acabamos perdendo o propósito. Não deixe com que a tentação do momento venha roubar de você o propósito. Não deixe com que o desejo de pecar venha tirar de você o propósito. Porque o que vale mais? O momento ou o propósito? O que vale mais? Alguns segundos comendo de um guisado ou carregando para si a herança que o Pai tem para te dar? Não troque a herança de Deus por causa de um prato de lentilha. Não troque a herança de Deus por causa de um momento de pecado. Não troque a herança de Deus por causa de um momento no mundo. O que Deus tem para você sempre é maior e sempre vai valer mais a pena. Deus te abençoe. Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber também as notificações. Deus falou com você? Comenta nos comentários e deixa aí qual foi a palavra que Deus falou no seu coração. Um abraço, paz.